Olá, galera! Preparados aí para nossa aula de Direito do Consumidor? Eu sou a professora Mariana e vou tratar hoje com vocês sobre decadência e prescrição. As pessoas costumam confundir esses conceitos aí na hora da prova, às vezes pelo nervosismo, às vezes porque não ficou muito claro. Então hoje a gente vai aprender de um modo que você não vai mais esquecer, ok? Confia em mim, vamos lá, prepara o seu caderno, vamos anotar. Então, decadência e prescrição, gente, é tranquilíssimo, por mais assustador que possa parecer na hora da prova. Volte e meia isso cai nas questões aí de concurso, mas eu vou preparar vocês. Decadência, a gente perde o direito em si, é a extinção desse direito que a gente tem. Então, decadência começa com a letra D, e aí a gente lembra de direito. Super tranquilo. Decadência extingue o direito. E a prescrição, então, vai extinguir a pretensão. Prescrição começa com P, pretensão começa com P. Então, você nunca mais vai esquecer, gente. Decadência, a gente perde o direito. E a prescrição, a gente perde aquela possibilidade de pleitear o direito. A gente perde a pretensão. E aí, eu tenho um macete para vocês, que não fui eu que inventei, que foi como eu aprendi e grudou na minha cabeça, nunca mais eu esqueci. Que é o seguinte, gente, é quase que uma musiquinha bem boba, mas gruda. Então, vamos lá, repete comigo. O vício decai, o fato prescreve. O vício decai, o fato prescreve. O vício decai, o fato prescreve. E aí aqui eu quero que você lembre que as letrinhas já vão confundir a nossa cabeça. Não é como a gente gostaria que fosse, como decadência, direito, prescrição, pretensão. Não, na hora do nosso macete de falar de vício, de falar de fato, eu quero que vocês lembrem o quê? Que decadência e fato, né, D e F, estão mais perto ali do alfabeto. Então elas vão ficar separadas aqui, não é como a gente gostaria que fosse. Então, o vício vai decair e o fato, que vai estar mais pertinho do F, eles agora vão estar separados no nosso macete. E o fato vai, então, prescrever. O vício decai, o fato prescreve. O vício decai, o fato prescreve. Tranquilinho? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esses institutos aí. O prazo decadencial, gente. Quando a gente fala, então, de decadência, a gente fala de vício. E aí, a gente vai falar de produto não durável e de produto durável. Aqui também, muito tranquilo. Tem gente que confunde, mas é só a gente pensar. Produto não durável, gente, ou serviço também não durável. A gente tem 30 dias para reclamar. Produto ou serviço durável, a gente vai ter 90 dias para reclamar. Então, o que acontece, gente? Produto não durável, ele vai durar menos, ele vai durar pouco. A gente tem um prazo menor para fazer a reclamação. Se a gente fala de produto durável, ele vai durar ao longo do tempo, a gente vai ter o prazo maior. Então, a gente tem 30 e a gente tem 90. Como que a gente vai saber? Qual que é maior? 90. Então, produto durável dura mais no tempo, 90 dias, um prazo maior para reclamar. Produto que dura pouco vai ter um prazo menor, 30 dias. Tranquilíssimo aqui. E quando que começa a contagem desse prazo, gente? Não vamos deixar o examinador enganar você. Quando a gente falar de vício aparente, que é aquele de fácil constatação, a gente vai falar da entrega efetiva do produto para valer o prazo aí, decadencial. Então, por exemplo, você vai comprar um liquidificador. E aí você chega na sua casa, comprou lá, naquele mesmo dia que você comprou, você vai abrir, quer fazer um suco, uma vitamina, colocou lá, vê que o copo tá quebrado, que tá vazando tudo a hora que você colocou seus ingredientes, ligou, fez aquela sujeirada na sua cozinha. Gente, é um produto durável, a gente vai ter 90 dias para reclamar, mas o prazo vai começar a contar da entrega do produto, porque esse vício, ele é aparente. Por que da entrega, gente? Tem gente que compra o produto, nunca abriu. E aí passou um ano, e aí a pessoa vai usar e vai falar, olha, ele veio com defeito, ele estava quebrado. Será que ele estava quebrado ou ele ficou na sua casa lá de um jeito que caiu no chão, você não cuidou, no transporte ele quebrou, que ele não veio quebrado? Então é por isso, lembra sempre disso. Um vício aparente, aquele de fácil constatação, você tem aí a partir do dia da entrega para reclamar.
E então, qual é a dica que eu dou para a vida prática de vocês? Comprou um produto, tirou ele da loja, levou para casa, gente, já abre aquele produto. Mesma coisa de entrega da internet. Começa a contar do dia que o produto chegou na sua casa, da entrega efetiva daquele produto. Então, você já abre ele para ver se ele está em ordem. Por mais que você não vá usar, guarda ele de novo na caixa, mas abre para ver se vai precisar trocar ou não, se vai precisar reclamar ou não, para você não perder aí o seu direito de reclamar, porque a gente fala aqui de prazo decadencial, a gente fala de direito. Não perca o seu direito. E quando for um vício oculto? Comprei uma televisão, o dia que eu coloquei ela na tomada, coloquei a TV na tomada, o dia que eu me mudei, liguei a TV, nada aconteceu. A TV não funciona. Não é porque tá faltando energia na minha casa, minha tomada tá tudo certo. A TV não liga, gente. E aí? Ele é um vício oculto, é um vício que eu não conseguiria ver simplesmente ao abrir a caixa da TV. Então, a gente começa a contar o prazo aí para você reclamar a partir do momento da constatação desse vício. Então, por mais que eu compre a TV, leve para casa, abra ela, veja que ela tá ok. Quando eu constatar o vício, que pode ser ali dali um mês que eu me mudar, dali um ano que eu me mudar, por exemplo, vou precisar da TV, botei a TV na tomada, não funcionou, é a partir daquele dia que eu constatei o vício, que o meu prazo decadencial, para eu não perder o direito, né, começa a contar. Se eu perder esse prazo, eu perco o direito de ter outra TV. E aí a gente fala de suspensão do prazo decadencial, gente. E aí que eu tenho que explicar a interrupção para vocês também, de prazo, para vocês não errarem na prova. Anota no seu caderno com carinho aí para você não esquecer. Suspensão, o prazo começa a contar, e quando ele for recontado novamente, ele vai ser a partir de onde ele parou. Então, por exemplo, eu comprei uma televisão, vi que ela não funciona. Aí eu vou ter os 90 dias para reclamar. Contar 90 dias da onde, gente? Comprei a TV, demorei 30 porque estava cheia de trabalho, não conseguia fazer a minha reclamação, não lembrava. Enfim, demorei 30 dias para reclamar. Reclamei, mandei um e-mail lá para a empresa. Parou o meu prazo. A empresa me respondeu dali 20, já contaram-se então 50 dias, certo? Começa a contar o prazo novamente depois da resposta da empresa a partir do dia 51, 52, 53, 54, 55 e assim por diante. Então o prazo suspende e volta a contar de onde ele parou. Se fosse interrupção, que não é o caso aqui para nós no direito do consumidor de prazo decadencial, não é o caso interrupção, mas eu tenho que explicar para você não errar na prova. Interrupção, o prazo para e ele quando for voltar a ser contado, ele vai ser contado do início novamente. Então, comprei a TV, demorei 30 dias para reclamar, reclamei, parou o prazo. Parou o prazo, o fornecedor levou 20 dias para me responder. Respondeu? Começa a contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. Isso no caso de interrupção. O prazo começa a ser contado novamente do início. Não é o caso aqui. A gente tem no direito do consumidor, quando a gente fala de prazo decadencial, suspensão. O prazo começa a contar novamente da onde ele parou. Tranquilo? Então, quando a gente falar aqui de decadência, vai ser suspensão do prazo decadencial. Tem duas hipóteses que vão suspender aí a contagem do prazo, gente. Nessa que eu dei o exemplo para vocês, quando a gente faz uma reclamação comprovadamente formulada para o fornecedor, até que a resposta negativa, né, desse fornecedor volte para você. Então, ó, presta atenção, tem duas coisas para você analisar aqui. Tem que ter uma reclamação comprovada, e aí você tem que fazer por e-mail, por carta com aviso de recebimento. Você tem que ter alguma coisa que comprove que você realmente reclamou.
E a segunda coisa é a resposta negativa do consumidor, do fornecedor, perdão, voltando para você, uma resposta negativa, porque aí ele não vai ter resolvido o seu problema. Se for uma resposta positiva, o seu problema está resolvido. Você faz ali as recomendações que ele pediu, né? Leva na loja, enfim, deixa na sua portaria para alguém ir lá buscar e trazer outro para você, não importa. Precisa ser uma resposta negativa do fornecedor. E o segundo caso aí de suspensão do prazo decadencial é então a instauração de um inquérito civil por parte do Ministério Público. E aí vai ser em caso de direito coletivo. Quando começou o inquérito, suspende o prazo e o prazo volta a contar quando o inquérito se encerrar. E aí eu quero que vocês anotem no caderno a súmula 477 do STJ, gente. Ela vai falar o seguinte, que a decadência do artigo 26 do CDC não é aplicável no caso de prestação de contas, para obter esclarecimentos sobre cobranças de taxas, tarifas, encargos bancários. Então, falou em cobrança de prestação de contas aí, não se aplica a decadência do artigo 26. E aí a gente tem o inquérito civil. Lembra que eu acabei de falar para vocês que é uma das causas de suspensão do nosso prazo decadencial? Que suspende o prazo para a gente não perder o nosso direito. Então, é um inquérito, aí é um procedimento que o Ministério Público faz para apurar as lesões aos direitos coletivos. E aí, se a partir do inquérito ele realmente constatar que o consumidor está sendo lesado, ele pode ajuizar uma ação coletiva. Então, o inquérito civil ele vai servir para esclarecer, para produzir prova, e aí então se propõe a ação coletiva. Aí a gente falou de prazo decadencial, que vai falar ali da perda do direito, que vai falar de vício. E agora a gente fala de prazo prescricional. Prescricional, então, a gente lembra de pretensão. Lembra P de prescrição? P de pretensão. É quando a gente perde a pretensão, a possibilidade de pleitear o direito em juízo. Então, está no artigo 27 do CDC, quero que você faça a leitura desses artigos com calma aí na sua casa. E esse artigo vai trazer para nós o seguinte, que o consumidor ele tem 5 anos para pleitear a reparação do dano causado por fato do produto ou do serviço. Lembra? O fato prescreve e o vício decai. Então a gente fala de prescrição, a gente fala de fato do serviço ou do produto. Então, por causa de um fato, lembram o que é o fato, gente? O fato é aquela situação que o produto ou o serviço gerou ao consumidor que lhe causou um dano. Comprei um secador de cabelo, sempre usei ele normalmente, até que um dia ele explodiu na minha cara. E aí me cortou, queimou meu rosto, queimou minha mão, me causou um dano, porque gerou uma situação. Ele não tinha um vício, ele tinha um fato, ele me fez um fato que me gerou um dano. Ok? Então, quando que a gente começa a contar esses 5 anos, gente? A partir do conhecimento do dano. Então, foi no dia que estourou o secador no meu rosto, na minha mão. Desse dia começa a contar aí os 5 anos. Se eu não fizer nada, não entrar em juízo, não recorrer aí para o fornecedor, para ele resolver meu problema, para ele me dar um secador novo, para ele me indenizar, enfim, eu perco a possibilidade de pleitear esse direito em juízo. Ok? E não há suspensão ou interrupção do prazo prescricional. São 5 anos corridos. Não tem como eu parar esses 5 anos, tá? E essa suspensão ou interrupção aí, que não existe no CDC, você pode tentar recorrer aí ao Código Civil para conseguir fazer esse tipo de coisa. Mas, a princípio, quando a gente fala aqui de direito do consumidor, não tem interrupção ou suspensão do nosso prazo prescricional. E aqui, ó, importante, anota no seu caderno, não deixa de anotar. Quando a gente falar de um produto essencial ao consumidor, o que é isso, gente? É água, é luz, é alimento, tudo aquilo que faz a vida do consumidor acontecer. Essencial para a vida do consumidor. Quando for
um problema, né, de caráter aí essencial, que aquele produto ou aquele serviço essencial, né, tenha, você não precisa esperar os 30 dias para que o fornecedor resolva. O fornecedor tem que resolver o quanto antes, de imediato, quando se tratar de produto essencial ao consumidor. E o nosso segundo exemplo aqui, ó, se você tem um produto que tem um vício, você levou ele para consertar, você já esperou ali os 30 dias para consertarem, para ele te dar uma resposta, enfim. Você já esperou 30 dias. Se o produto volta do conserto com defeito, você não tem que esperar mais 30 dias. Então, por mais que você não tenha esperado 30, vamos ali, mas o produto voltou do conserto para você. Você não tem que esperar novamente, ou tem que esperar agora 30 dias, sendo que você já pediu o conserto, e mesmo assim aquele produto continua te causando algum prejuízo. Então, você pode escolher as outras alternativas ali do CVC, pegar seu dinheiro de volta, abatimento do valor desse produto em outro produto da loja, enfim. Então, anota aí no seu caderno. E aí a gente tem as garantias. E aí a gente trata de prazo quando a gente fala de garantia e às vezes confunde aí a cabeça dos alunos, gente. A gente tem dois tipos de garantia, então. A garantia legal e a garantia contratual. Eu coloquei um maisinho ali, ó, depois de uma e depois de outra, mas eu já vou explicar para vocês do que ele trata. A garantia legal, como o próprio nome diz, ela decorre da lei. Então, é aquela que está no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor, ele não pode afastar essa garantia legal. Então, por exemplo, se for um produto durável, o código me dá 90 dias para reclamar, para exigir esse meu direito. O fornecedor não pode dizer que não tem garantia aquele produto durável, ok? E quando tratar de garantia contratual? A garantia contratual é aquela que o fornecedor fornece a você, né? Ele decorre de uma decisão do fornecedor ao consumidor. Então, ela tem que ser expressa, segundo o artigo 50. Então, o fornecedor vai te proporcionar ali, quando você comprar um carro, 5 anos de garantia. Ok, essa garantia vem escrita para você no contrato, num papel à parte, não importa, tem que vir de modo expresso. Mas pode o fornecedor aí do carro, então, falar para você o seguinte: você tem a garantia de 5 anos das peças, mas não do serviço. Então, eles trocam a peça, mas você tem que pagar pelo serviço de colocar a peça nova ali. Pode fazer isso? Pode. Quando for uma garantia contratual, aquela que o fornecedor proporcionar para você, ele pode impor aí limites, pode impor ônus ao consumidor. Não pode, obviamente, ser de caráter abusivo. Mas, por exemplo, como esse exemplo aqui que eu dei do carro, ele te dá a garantia da peça, mas não te dá a garantia do serviço de colocação da peça. E aí você paga simplesmente o serviço e não paga pela peça. Ok. O que quer dizer os meus maisinhos aqui, gente? A garantia contratual, ela se soma à garantia legal e vice-versa. Então, se eu tenho 5 anos de garantia do carro, a hora que passarem os 5 anos, eu tenho mais os 90 dias que o código me dá, porque o carro é um produto durável. Se a gente falar de um produto não durável, eu tenho a garantia ali que o fornecedor me dá, mais os 30 dias que o código me dá. Então, tranquilo, né, gente? Garantia legal se soma à garantia contratual. Não tá uma dentro da outra. Dentro dos meus 5 anos de garantia do carro, não passou ali nos primeiros 90 dias a minha garantia legal. E sim, ela começa a ser contada depois, quando acabar a garantia contratual. E às vezes a gente tem essa coisa de garantia estendida. A gente vai comprar um produto pela internet e tem lá, compre uma garantia estendida por R$50 por 1 ano, por tantos dias, né? Pague R$20 e tenha mais 90 dias de garantia. Como que funciona isso, gente? Às vezes a garantia estendida não vai valer a pena para você, porque você está pagando por uma garantia que às vezes o código propriamente dito já te dá. Então, vamos supor o seguinte: comprei um celular pela internet, e aí eles me dão, ali na hora que eu for encerrar minha compra, a possibilidade de comprar uma garantia estendida de 90 dias. O celular, ele é um produto durável, eu tenho 90 dias pelo Código de Defesa do Consumidor. Vou precisar comprar essa garantia estendida?
Não precisa você gastar, porque o código já te proporciona isso. É a lei que está falando que você tem 90 dias de garantia, ok? Então, veja, sempre que for te oferecido aí uma garantia estendida, se ela realmente vai valer a pena. Às vezes eles te dão 2 anos de garantia por R$50, opa, aí é melhor porque a garantia do código é de 90 dias ou então de 30 dias, né? Provavelmente vai ser de 90 dias aí num produto durável, né? Para você, que se você quer 2 anos de garantia, não vai ser um produto não durável. Mas tomem cuidado aí então com essa coisa de garantia estendida. Às vezes vale a pena e às vezes pode não valer a pena. Então, quando a gente falar de decadência, prescrição, a gente não está falando da garantia. A garantia ali é uma coisa, pode ser a contratual, pode ser a legal, mas a gente tem que conseguir separar da nossa mente aí os institutos para na hora da prova não cometer um erro bobo. E aí acabar perdendo a chance daquele cargo, daquele concurso que a gente tanto esperou. Ok? Então, o meu recado hoje para vocês era esse. Espero que vocês estejam gostando aí de utilizar-se dos serviços da Cultive. Se alguém quiser entrar em contato comigo, ver as dicas que eu coloco para as provas nas redes sociais, pode me procurar, tanto no Facebook quanto no Instagram, como Prof. Mariana Moreira Neves. Até a próxima, gente, e bons estudos aí para vocês. Tchau, tchau!